Olá, irmãos. Deus abençoe a todos. Bem-vindo a mais um Pão Semanal. E quero me basear em Gênesis 18:14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Abraão foi visitado por Melquisedeque, rei de Salém. E ele havia prometido a Abraão que iria dar um filho para ele, irmãos. Abraão, um homem rico, foi tirado daquela geração da Torre de Babel, lá de Nimrod, descendente de Sem, filho de Noé, tinha uma boa linhagem, por sinal, e foi um homem escolhido por Deus. Do meio daquela multidão, Deus o escolheu e ainda pediu que ele não levasse nenhuma de sua parentela. É chamado na Bíblia como o pai da fé. Embora que quando Melquisedeque prometeu a ele que haveria de dar um filho a ele, mesmo no tempo de velhice, a Bíblia diz aqui em Gênesis 18 que Sara ela não acreditou, ela riu. E Melquisedeque perguntou a Abraão: porventura há alguma coisa difícil para Deus? E eu faço essa pergunta também para você nessa ocasião: porventura há alguma coisa difícil para Deus? Você já provou dele? Já sentiu a sua mão do seu poder? E você poderia me dizer se há alguma coisa difícil para Deus? Ele prometeu a Abraão, interessante que Deus ele tem uma maneira muito linda de agir. Ele prometeu que ia dar um filho, mas ele também fez um pacto. Ele assinalou com seu anel, provando que ele haveria de cumprir o que prometeu. A Bíblia diz que eles tomaram 3 animais, colocaram e repartiram aqueles animais no meio, e cada um ficou com uma banda. O profeta irmão Branham disse que os judeus, naquele tempo, eles tinham esse hábito, quando faziam um contrato, um pacto, partia-se um animal e cada um levava uma banda, em parte por iguais. E assim também Jesus Cristo fez esse pacto conosco. Da mesma maneira que ele prometeu a Abraão que iria dar um filho, criou um pacto ali, ele também prometera a nós. E também fez um pacto na cruz do Calvário. E se ele prometeu a Abraão e cumpriu a sua palavra, ele também vai cumprir a sua palavra quando ele disse que viria e voltaria para buscar os seus filhos. Aleluia! Eles encontraram que depois ele tinha 100 anos. No parágrafo 41 desta mensagem que eu estou lendo aqui, operação do Espírito Santo, que promessa para um homem de 100 anos de idade que esteve esperando a promessa de Deus por 25 anos, confessando, quando se tornava cada vez mais escuro, ele parecia que ia distanciar mais, a fé de Abraão crescia mais e mais. Quanto mais passava o tempo, mais Abraão cria no que Deus falou para ele. Às vezes vai passando o tempo, a gente vai esmorecendo, vamos desacreditando, mas Abraão não. Abraão cria que estava chegando a sua promessa. Irmãos, ele tinha segurança de que Deus iria cumprir o que prometeu. Por isso ele é chamado pai da fé. Por isso somos filhos de Abraão, porque também cremos na promessa de Deus. E não importa o tempo na qual ele vai cumprir. A Bíblia diz que Lázaro estava morrendo. Marta e Maria mandou buscar Jesus Cristo. Jesus, vem orar por Lázaro, porque ele está morrendo, está doente. Jesus Cristo, em vez de ir correndo ao encontro de Lázaro, Jesus Cristo foi para outro lado. Mas estava nos planos de Deus. Deus não queria curar Lázaro. Deus haveria de ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Não duvide se está demorando um pouquinho, é porque ele está caprichando para te surpreender. Ele está caprichando que vem coisa boa aí.
devemos tomar a palavra de Deus a punho e crê-la com todo o nosso coração. Aleluia! No parágrafo 61 desta mesma mensagem, ele se apresenta a Abraão na forma de El Shaddai. Pois bem, observe atentamente, Deus prometeu a Abraão que ele era o quê? El Shaddai, o que tem seios. Em outras palavras, ele seria uma mãe para Abraão. Aleluia! Deus é uma mãe? Claro que é. Somos nascidos de Deus, isso está certo. Então, isso fez de Deus nossa mãe. Ele se inclinou e falou: Abraão, nutre-se em mim. Irmãos, e Abraão, ele passou por uma transformação de corpos, porque não tinha como Abraão conceber um filho e Sara sem antes passar por uma transformação de corpos. E assim Sara ficou grávida de um filho. Mas se Jesus Cristo, se Deus, se Melquisedeque prometeu a Abraão que haveria de dar um filho, ele também prometeu para nós, a noiva gentia do tempo do fim. Ele provou que ao tomar sua palavra e inclinar-se no peito de El Shaddai, ele provou a Abraão o que ele vai fazer a toda semente de Abraão. Você crê que também você é semente de Abraão? Você crê que verdadeiramente você é semente de Abraão? Se você é semente de Abraão, também ele vai transformar os nossos corpos mortais. Porque o último milagre antes de Sara ter o filho foi de ser transformada. Transformou o seu corpo e aí então ela teve um filho chamado Isaac. E a noiva gentia nessa última era também. O último milagre antes de termos um filho, porque a noiva está grávida e ela terá um filho chamado Jesus Cristo. Mas antes dessa noiva ter esse filho chamado Jesus Cristo, ela vai passar por uma transformação de corpos. Creia nisso de todo o coração. Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma carta de amor. Diz o irmão Branham, a Bíblia, você não pode ler a Bíblia como se estivesse lendo um jornal. A Bíblia é uma carta de amor. Veja o que esse Deus proporcionou para essa noiva gentia. Creia de todo o seu coração, semente de Abraão. Fique firme, que está muito próximo o dia da nossa redenção. E que Deus nos abençoe grandemente. Amém.